Queridos irmãos e irmãs, 17º domingo do tempo comum, reflexões do domingo 25 de julho de 2021. Na primeira leitura do livro dos Reis, capítulo 4, de 42 a 44, está escrito: Naqueles dias veio um homem da povoação de Baal-Salisa e trouxe a Eliseu, o homem de Deus, pão feito com os primeiros frutos da colheita. Eram 20 pães de cevada e trigo novo no seu alforje. Eliseu disse: Dá-os a comer a essa gente. O servo respondeu: Como posso com isso dar de comer a 100 pessoas? Eliseu insistiu: Dá-os a comer a essa gente, porque assim fala o Senhor: comerão e ainda há de sobrar. Deu-lhes e eles comeram, e ainda sobrou, segundo a palavra do Senhor. Irmãos e irmãs, o profeta é chamado para ser o representante de Deus e é enviado a ser o rosto de Deus no meio do mundo. No gesto de repartir o pão para saciar a fome das pessoas, o profeta manifesta a eterna preocupação de Deus. O nosso Deus não é pai da miséria, não é pai da fome de pão, não é pai da falta de liberdade e não é pai da falta de dignidade. Ele é o Deus da realização plena do amor e da paz. No deserto, Deus fez chover do céu o pão que sacia a fome de todos os retirantes da escravidão do Egito. Com Eliseu, Deus não deixa acabar o pão e sacia a todos. É através da generosidade e da partilha dos homens que o pão chega aos necessitados. O profeta incentiva o homem a partilhar. Se fizermos a partilha, o milagre de Deus acontece sempre. É preciso aprender a descobrir que a presença e o amor de Deus está no gesto simples que todos os dias somos chamados a praticar. Deus precisa de nós, da nossa generosidade e bondade para ir ao encontro dos nossos irmãos necessitados e para lhes oferecer a vida em abundância. Na segunda leitura de Efésios 4, de 1 a 6, está escrito: Irmãos, eu, prisioneiro pela causa do Senhor, recomendo-vos que vos comporteis segundo a maneira de viver a que fostes chamados. Procedei com toda humildade, mansidão e paciência. Suportai-vos uns aos outros com caridade. Empenhai-vos em manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como existe uma só esperança na vida a que todos fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, atua em todos e em todos se encontra. Irmãos e irmãs, Paulo está preso por causa de Jesus e do Evangelho. Paulo acredita que para seguir Jesus é preciso assumir o risco de sofrer e de arriscar a vida por ele. Paulo acredita que a vida nova exige uma comunidade viva, que a comunidade viva unida em Cristo e nos aponta caminhos de superação do egoísmo, do orgulho e da autossuficiência que afasta irmãos e que erguem entre eles barreiras de separação. Paulo aponta a mansidão e a humildade como qualidades que derrubam barreiras que impedem a comunhão. É preciso ser paciente, tolerante e compreensivo com as falhas do próximo, pois é este entendimento que permite compreender e aceitar as diferentes maneiras de ser e de agir. O amor deve ser sempre o suporte das nossas relações humanas. A unidade é um dom de Deus, mas a sua efetivação depende da nossa contribuição e esforço. Paulo apresenta elementos que fundamentam a obrigatoriedade da unidade da comunidade. Ele nos revela: há um só corpo, um só Espírito e uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Há um só Deus que é Pai de todos, que está acima de todos, que atua em todos e em todos se encontra. A Trindade é a fonte última e o modelo de unidade que os cristãos devem viver
na sua experiência de caminhada comunitária. No Evangelho de João, capítulo 6, de 1 a 5, está escrito: naquele tempo, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, ou Tiberíades. Seguiu numerosa multidão por ver os milagres que ele realizava. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: onde devemos comprar pão para lhes dar de comer? Dizia isto para o experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Felipe: 200 denários de pão não chega para dar um bocadinho a cada um. Disse-lhe um dos discípulos, André, irmão de Simão: aqui está um rapazinho que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus respondeu: mandai sentar essa gente. Havia muita erva naquele lugar e os homens sentaram-se em número de uns 5.000. Então Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu aos que estavam sentados, fazendo o mesmo com os peixes. E comeram quanto quiseram. Quando ficaram saciados, Jesus disse aos discípulos: recolhei os bocados que sobraram, para que nada se perca. Recolheram e encheram 12 cestos, com os bocados dos 5 pães de cevadas que sobraram aos que tinham comido. Quando viram o milagre que Jesus fizera, aqueles homens começaram a dizer: este é, na verdade, o profeta que estava para vir ao mundo. Mas Jesus, sabendo que viriam buscá-lo para fazer o rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Irmãos e irmãs, neste evangelho, João apresenta Jesus como o pão que sacia a fome e a sede de vida da humanidade. É também um convite de Jesus a passarmos da terra da escravidão para a terra da liberdade. Não podemos servir a lógica da exploração e da acumulação. A multidão que acompanha Jesus é um povo marcado pela opressão e quer superar a sua condição de miséria e de escravidão. Jesus, ao subir o monte, nos leva ao contexto da aliança do Sinai e ao monte onde Deus nos deu as tábuas da lei. É um prenúncio da nova aliança entre Deus e o seu povo. No tempo de Jesus, a Páscoa era a festa de libertação e da constituição do povo de Deus, e também anúncio do Messias que vinha para libertar definitivamente o povo de Deus. Jesus vem inaugurar os tempos novos da liberdade e da paz. Como Deus alimentou a multidão no deserto, Jesus percebe as necessidades da multidão e busca no meio do povo as condições de alimentar a comunidade. Jesus, para solucionar a fome da multidão, envolve a comunidade dos discípulos para quebrar a lógica da opressão, da dependência e da necessidade. A solução está em 5 pães e 2 peixes. 5 e 2 é 7. Significa a totalidade, a quantidade da grandeza, do amor, da generosidade e da partilha daquilo que foi coletado entre a multidão. A solução está na partilha e na comunhão dos bens. A comunidade é chamada a multiplicar o amor e o pão. A comunidade é convidada a viver a partilha e a solidariedade. Jesus vem ensinar que os bens são dons de Deus para todos e que não devem se tornar posse de alguns, para que todos possam ter o necessário para viver. Irmãos e irmãs, que a graça, o amor e a paz de Deus esteja com todos. Amém.